Mais difíceis acerca de um assunto muito delicado que envolve um dos casos mais assistidos aqui no nosso canal. A história que mais repercutiu está prestes a ter uma reviravolta. Eu preciso que você tenha bastante atenção e principalmente confiança no que eu vou dizer nesse momento. O que eu vou te entregar agora é baseado na mais pura verdade, colhida na fonte. Aqui não é fruto de disse-me-disse ou eu ouvi falar. Nós estamos diante de fatos que eu verifiquei, nós averiguamos e eu acho muito justo trazer isso diante de um público que gosta muito do seu Francivaldo, das crianças, diante de um público que abraçou a história. Pessoal, nós temos no canal uma trajetória muito grande, uma trajetória onde nós encontramos a família do seu Francivaldo, ele juntamente com seus filhos numa situação muito difícil. Eu trouxe essa história, inclusive é um dos casos que mais tem episódios registrados aqui no canal. De lá para cá, nós juntamente com vocês abraçamos a história. O pessoal que é das antigas, que é da época do descobrimento do caso, com certeza vai lembrar. A situação que nós encontramos a família era uma situação de cortar o coração, por isso que muitas pessoas abraçaram e a gente, através dessa condução, com a ajuda de vocês, nessa nossa solidariedade coletiva, transformamos a realidade. Trouxemos a história de um pai que estava lutando para criar, lutando para dar conta da responsabilidade de 4 crianças, uma família vivendo em condições muito difíceis, à época condições consideradas desumanas, sem alimentação, seu Francivaldo doente, morando de favor de uma moradia que não apresentava condições dignas, e a partir disso todo mundo segurou nas mãos daquele pai, todo mundo admirou a postura que ele teve diante das câmeras. Nós acompanhamos a história e chegamos até a entrega de uma moradia nova que foi construída por vocês. Todo mundo que acompanhou lembra, tudo que foi realizado na vida do seu Francivaldo foi por intermédio, foi porque vocês resolveram abraçar a história. Infelizmente, quando nós achávamos que teríamos um final feliz nessa história de muito sofrimento, dor e traumas, acontece algo que deixa todo mundo abalado. As pessoas que se apegaram às crianças, que se apegaram à história do seu Francivaldo, sofreram um golpe muito duro no coração. E a verdade é que, por se tratar de um processo sigiloso, as informações ficaram muito restritas e muita gente ainda não conseguiu compreender, mesmo que já tenha se passado vários e vários meses. O que me traz aqui nesse momento é um pronunciamento exatamente sobre as crianças. O Maurício, o Eduardo, a Maju e a Maria Gabriela. As crianças que todo mundo aprendeu a amar. Hoje vocês vão receber uma notícia que eu peço que você se tranquilize, que você não se desespere, não comente nada agora, aguarde esse pronunciamento, aguarde os próximos pronunciamentos. É necessário que a gente colha e traga o máximo de informações possíveis para você que está acompanhando, para que assim nós possamos formar a nossa opinião. É muito importante. Uma observação importante é que o nosso canal, ele é um canal social, ético e que respeita as pessoas. Então eu peço que, ao noticiar isso para vocês, todo mundo se mantenha ali no nosso padrão de comportamento. Eu sei que algumas pessoas elas vão se revoltar, algumas pessoas vão ficar muito tristes, algumas pessoas vão gostar da notícia. O ser humano, ele tem a sua forma de pensar, mas vamos manter o respeito nos comentários. Se você quiser dar a sua opinião, dê uma opinião pautada no respeito, por gentileza, porque essa família respeitosa, pautada na ética, no carinho, é que compõe isso que nós somos hoje. Quando nós entregamos a casa para o seu Francivaldo, fizemos uma festa maravilhosa, né? As crianças ganharam muitos presentes,
todo mundo ficou feliz, inclusive você que está me assistindo agora. Passaram-se poucos dias, houve uma intervenção do Conselho Tutelar. Eu estou fazendo a recapitulação porque algumas pessoas não lembram e outras pessoas não assistiram a história. Então eu preciso trazer as informações resumidas aqui para vocês. O Conselho Tutelar ele fez uma intervenção porque notou-se que o seu Francivaldo não estava ali tomando os cuidados necessários para com a segurança das crianças. E Eliseu, o que ele fez, o que ele deixou de fazer? Isso eu não quero comentar nesse vídeo. Eu me mantive, inclusive, em silêncio todo esse tempo, porque é algo sigiloso, é algo que a justiça não permite com que a gente comente, todo mundo sabe acerca disso. Mas o seu Francivaldo, ele se descuidou em relação à segurança, aos cuidados com os menores, e houve ali uma visita do Conselho Tutelar, que é um órgão que cuida da proteção da criança e do adolescente quando identifica violação de direitos. Eliseu, foi algo gravíssimo, o seu Francivaldo foi violento? Não, gente, não é nada disso. Mas realmente ele deixou a desejar em alguns quesitos, o Conselho Tutelar julgou que deveria fazer uma intervenção. Essa intervenção aconteceu. E paralelo a isso, nós também trouxemos a informação de que o seu Francivaldo, ele tinha essa superdependência em relação ao álcool. O que o canal fez baseado nisso tudo? O canal em nenhum momento cogitou a possibilidade de largar o seu Francivaldo. Pronto, as crianças foram recolhidas, foram para o abrigo, ficaram sob a proteção do Estado. O seu Francivaldo, ele reforçou o uso do álcool, né, numa forma de talvez buscar um refúgio, e acabou exagerando. Então ele começou a acessar uma vida ali muito complicada, a qual a gente não gostaria que acontecesse. A postura do canal foi exatamente pegar esse homem e levar para uma clínica que, em conjunto com vocês, que estão sempre ajudando o nosso trabalho, fizemos a sua internação por aproximadamente 6 meses. Acredito que foram 6 meses. Nós demos a assistência, tratamento, cuidados e acompanhamento até o dia de hoje. Então, como apresentado e demonstrado nos vídeos, sempre que possível a gente traz informações com o seu Francivaldo, a gente ajuda, auxilia, até viaja juntos, como aconteceu recentemente. Eu tenho um carinho muito grande por ele, um cuidado, um zelo, um respeito. E isso vai totalmente contrário ao que algumas pessoas imaginavam no início, que a gente iria simplesmente se desapegar e deixar ele, né, a Deus dará. Muito pelo contrário. O seu Francivaldo, ele não tem parentes na nossa cidade. É por isso que a gente é muito apegado a ele e ele também se apega bastante a gente. Pessoal, as crianças, elas foram levadas para o abrigo. Todo mundo acompanhou. Foi algo assim muito triste ver as crianças sendo retiradas do convívio com o pai, mas a lei precisou ser cumprida, baseado nos relatórios do Conselho Tutelar, nas visitas, e a justiça entendeu por fazer o afastamento. Mas que fique bem claro, houve o afastamento das crianças do convívio com o pai, mas não tem nada que proíba dentro do processo. Informação inclusive confirmada pelo nosso jurídico na figura do Dr. Jean Carlos Goltari. Eu quero até agradecer a ele, né, pelo importante trabalho que vem realizando. Para quem não sabe, ele está habilitado legalmente no processo que envolve aí esse afastamento das crianças do seu Francivaldo. Ele está acompanhando de perto e deve haver um pronunciamento do Dr. Jean agora nos próximos dias. Vocês fiquem atentos aí, porque ele vai trazer informações jurídicas, porque está dentro do caso. Ele vai trazer informações mais detalhadas, muito mais importantes, eu creio, do que as informações que eu estou trazendo para vocês nesse exato momento. São informações que dentro aí dessa margem de segurança ele vai poder noticiar. E eu quero agradecer a ele
porque oficialmente nós estabelecemos uma parceria. O Dr. Jean, ele vai trabalhar não só o caso do seu Francivaldo, mas todas as demandas que o canal ele vai precisar, tudo que envolve as famílias. A família precisou de uma demanda judicial relacionada à saúde, a família precisou de algo relacionado a um benefício, a uma aposentadoria, previdenciário, ele está no nosso apoio, à disposição das famílias, assim ficou estabelecida a nossa parceria. Um abraço para ele, um abraço para o Roger, um abraço para sua esposa, para toda a família, para a doutora Lara, muito obrigado mesmo pela parceria. Depois desse afastamento das crianças, foi noticiado também para vocês que a Justiça ela entregou provisoriamente a guarda dos menores para os tios maternos. Até aí não é segredo para ninguém. Eu noticiei absolutamente tudo que eu podia para vocês. Ok. Nós ficamos de vez em quando, trazendo informações, mencionando que as crianças realmente estavam com os tios. O seu Francivaldo trabalhando, mandava dinheiro para as crianças. Eu estou de prova porque eu fazia a maioria dos envios por transferência bancária, e o seu Francivaldo sempre muito preocupado com o bem-estar dos filhos. Agora vem a notícia, o motivo pelo qual eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês. Por gentileza, mantenham a calma, não precisa ficar preocupado. Tudo que eu estou dizendo para vocês, eu já fiz uma verificação, um estudo, já levantei todas as informações, tudo que eu estou trazendo aqui para vocês é verídico. O Dr. Jean, que está por dentro do caso, ele também me aconselhou, ele me mostrou dentro do processo como estão as coisas. Inclusive ele disse que não há nenhuma medida que proíba o seu Francivaldo de se aproximar das crianças, Houve o afastamento, mas a Justiça em nenhum momento proíbe ali o seu Francivaldo de vê-los, de passear com os filhos. Eliseu, por que isso não estava acontecendo? Porque nós moramos em Tucuruí e as crianças estabeleceram moradia em Parauapebas, é uma cidade muito distante, e o seu Francivaldo optou por ficar trabalhando, Ele precisa trabalhar para se manter. Aí vem o X da questão. Recentemente, nós entramos em contato com a mãe das crianças, certo? Presta muita atenção no que eu vou dizer para vocês. Essa informação é uma informação que precisa que todo mundo preste bastante atenção para não tecer comentários que não condizem com a realidade. Eu estou aqui de coração aberto, trazendo a verdade para os meus telespectadores. Eu jamais colocaria à prova um trabalho tão grande, tão importante, principalmente a confiança que vocês têm na gente. Eu tive contato com a mãe das crianças, a ex-mulher do seu Francivaldo, e o seu Francivaldo recentemente me comunicou, reafirmando aquilo que eu já havia descoberto através da própria ex-mulher, que as crianças, repito, as crianças do seu Francivaldo estão hoje sob os cuidados da ex-mulher. Estão sob os cuidados da mãe. Muita gente nesse momento vai automaticamente se revoltar, porque todo o contexto que nós trouxemos à época foi que ela foi embora, deixando as crianças com o pai, e obviamente nós não vamos retirar nenhuma vírgula disso que foi dito, certo? Mas hoje as crianças estão sob os cuidados da mãe. Agora a cabecinha de todo mundo começa a dar nó, porque está todo mundo sem entender o porquê que isso aconteceu, de que maneira isso está acontecendo, o que vai acontecer daqui para frente. É por isso que eu estou abrindo esse vídeo hoje para vocês. Eliseu, por que você simplesmente não esquece esse assunto e não toca mais nisso? Não dá. Porque se eu não trouxer esse assunto à tona, outra pessoa vai trazer. Então fica muito mais bonito, fica muito mais respeitoso eu comunicar isso a vocês do que uma outra pessoa comunicar, seja lá de qual maneira, trazendo danos para todo mundo. Eu estou comunicando de forma detalhada e precisa o que está acontecendo hoje. As crianças, Maria Gabriela, Maju,
Eduardo e Maurício estão sob os cuidados da mãe. Eu conversei com ela, seu Francivaldo, ele fez também a confirmação. E por que isso está acontecendo? Por que as crianças estão com a mãe? Ora, as crianças estavam com os tios maternos, né? Tio por parte da ex-mulher. E as crianças foram passar alguns dias com a mãe. Veja, se não tinha medida proibindo o pai de 4 filhos de ver os filhos, de visitar, de passar um tempo com eles, também não existe essa proibição para a mãe. Acontece que as crianças foram passar aí um período de férias escolares e simplesmente não quiseram mais voltar, permanecendo com a mãe. Os tios, que à época eles fizeram um grande esforço para não deixar as crianças no abrigo e correr o risco de irem para adoção, eles trouxeram essa responsabilidade ali para poder, entre aspas, salvar as crianças daquele momento. Então os tios permitiram com que as crianças elas passassem alguns dias com a mãe e as crianças resolveram ficar por ali, demonstraram bastante interesse. Foi comunicado à justiça sobre isso, sobre as crianças estarem ali aos cuidados da mãe, porém, o doutor vai até explicar nos próximos vídeos para vocês que a justiça da cidade a qual a mãe estava cuidando dos filhos, ou seja, a mãe passou a cuidar dos filhos, a justiça não conseguiu cumprir as diligências necessárias para que fosse realizado um estudo e realmente identificasse que as crianças estavam com a mãe. Resumindo, as crianças ficaram com a mãe, mas ainda não tem nada oficial perante a justiça. Por que isso ainda não aconteceu? Dentro do processo também está tudo explicado. Eles estão em um município, a explicação, né, que se deu no processo é que o município ele é muito grande em relação de território e eles não conseguiram localizar. Mas a gente sabe exatamente a localização, mas a justiça não conseguiu ainda fazer ali, conversar com a mãe, fazer um novo estudo social, algo nesse sentido. E aí, esse processo continua correndo. A notícia que eu tinha para trazer para vocês era exatamente essa. Eliseu, o que vai acontecer daqui para frente? O seu Francivaldo, sabendo da realidade econômica muito baixa da sua ex-mulher e que isso pode comprometer, porque uma das coisas que a justiça ela precisa averiguar é se as crianças estão bem, se elas têm assistência alimentar, se elas estão estudando e por aí vai. Eu ainda não sei como é que está essa situação, mas estamos buscando informações para trazer isso no máximo amanhã ou em 48 horas para vocês. A partir do momento que nós tomamos conhecimento do que está acontecendo, a gente vai trazer isso para vocês até esse caso ficar totalmente escancarada, todas as informações que porventura, todas as dúvidas que estejam cercando cada um de vocês. Eliseu, e as crianças estão bem? As crianças estão bem, está todo mundo bem, elas estão sendo bem cuidadas, as informações que a gente tem dos tios, da mãe. Eliseu, você vai mostrar a mãe? Não, isso aí não é do nosso interesse. Nosso interesse é o bem-estar das crianças. Mas eu pude me certificar e a gente inclusive já mandou ajuda também para as crianças. E é mais ou menos isso que está acontecendo nesse exato momento. Eu não sei quais informações a gente vai trazer para vocês amanhã ou depois, mas eu acho que essa notícia ela já é uma notícia bem difícil, ela é bem complicada da gente assimilar. É por isso que eu estou trazendo as informações para vocês devagar, aos poucos, para que dê tempo de todo mundo entender o que está acontecendo.